Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente acontecem quase 800 mil mortes por suicídio no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. E no Brasil, tem um dado mais recente de 2015, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que registrou 11.700 suicídios, podendo ainda haver subnotificações, provavelmente tendo, aliás. Segundo a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, cada morte por suicídio afeta outras 135 pessoas que ficam psicologicamente abaladas e traumatizadas. Suicídio causa à família e todas as demais pessoas afetadas emocionalmente um luto muito intenso, muito duradouro, que é repleto de dúvidas, de porquês, sobre os motivos. Há muito questionamento, também os sentimentos de culpa, muito estigma, Muitas vezes os demais familiares, demais amigos se afastam, não sabem direito como falar sobre o assunto, e as pessoas afetadas diretamente ficam em grande vulnerabilidade por causa disso, muitas vezes por falta de apoio também. E essa vulnerabilidade se reflete porque os parentes e as pessoas próximas de suicidas têm risco muito grande de desenvolver processos depressivos. Os especialistas dizem que a franqueza sobre o assunto e a empatia ajudam muito as pessoas que estão em luto por uma perda por suicídio a se sentirem amparadas, se sentirem melhores, Porque é no silêncio que o suicídio cresce. É por não falar, é por não expor sentimentos. Nenhuma dor diminui se você não tem com quem falar sobre ela, se você não tem coragem de expor, de pôr para fora o que você está sentindo. Então é preciso buscar conhecer sobre o tema, expor seus sentimentos, entender que existem muitas pessoas passando pelo mesmo problema. É preciso buscar sentir essa cumplicidade, essa empatia. Porque, como sempre, a empatia é primordial para melhorar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tanto que a terapia em grupo é a terapia praticamente a mais eficaz, que é disponibilizada justamente por conta da empatia mesmo. Então, além de falar, de expor, é importante também buscar auxílio em grupos de ajuda, com amigos, com parentes e outros métodos de ajuda que nós vamos falar mais adiante. Por isso nós estamos refletindo aqui sobre o assunto, porque nós sabemos que o número de suicídio tem aumentado muito e tende a aumentar mais. Por isso é bom falar sobre o assunto cada vez mais, para a gente buscar compreender melhor sobre o tema, tentar derrubar alguns tabus, Porque isso tem que ser abrandado, sim. A sociedade precisa cada vez mais combater o estigma que envolve o suicídio, a saúde mental, e também deixar de buscar causas ou culpados por esse tipo de morte, que na verdade é multicausal, ou seja, diversas podem ser as causas, e muitas vezes também o suicídio pode ser algo inesperado, por ter sido decidido de modo impulsivo, em um momento de desespero, que só a pessoa que cometeu o ato sabia. Então é preciso entender, não vamos conhecer exatamente as causas do suicídio, conforme afirmam a ciência e a espiritualidade. Podemos ter certeza disso. Espiritualmente falando, não podemos e nem devemos esquecer que a alma não foi criada pelos pais ou pela família. A alma é criação de Deus, obviamente. Ela é antiga, ela vem de outras eras, já com uma bagagem psicológica, moral e espiritual, e muitas vezes em vidas passadas estão as explicações para o comportamento suicida, Por isso é imprescindível o conhecimento espiritual relacionado ao tema, porque, como em tantas outras situações, é impossível compreender sem aceitar a existência da alma imortal. Mas vocês, que infelizmente estão passando por isso, como você, Maíse, que eu espero que possa estar vendo esse vídeo, espero que possa se sentir melhor, eu quero que vocês saibam que não estão sozinhos e nem desamparados, Espiritualmente sempre é recomendável buscar amparo, porque Deus não desampara ninguém,
mas vocês não estão sozinhos nessa dificuldade, nessa situação. Nesse momento, como nós falamos, tem um número enorme de pessoas no mundo inteiro enfrentando este problema, essa dor. São famílias, amigos, colegas, vizinhos, conhecidos de quase 1 milhão de pessoas que partem por ano pelo suicídio, ou seja, milhares e milhares de pessoas enfrentando o luto pelo suicídio, não é? Primeiramente, é preciso entender que é de extrema importância se dar ao direito ao luto. O luto é psicologicamente necessário. Ele é muito salutar. É algo que precisa ser vivido em toda a sua extensão. Isso é uma questão de saúde emocional e psíquica mesmo, e consequentemente física. E da mesma forma, amigos, pessoas ligadas, próximas à pessoa que se suicidou também podem estar vivenciando o luto, precisam vivenciar o luto porque estão extremamente vulneráveis também muitas vezes. Porque segundo os especialistas no tema, qualquer pessoa que tenha sentido aquela morte de alguma forma, seja colega de trabalho, de escola, seja um vizinho, podem sim ficar abalados e normalmente ficam e se sentem até culpados, talvez igual a um parente mesmo. Isso é uma questão pessoal, depende de como a pessoa processa essa situação. Então essas pessoas também estão sujeitas ao efeito contágio, que seria elas próprias começarem a pensar muito em morte e ficarem um tanto deprimidas. E não adianta simplesmente dizer, você não tem nada diretamente com isso, não pode se deixar abater, né? Elas também têm direito de ter permissão de vivenciar seu luto, sem ser banalizada essa situação. E não se pode colocar nada para baixo do tapete, sempre se deve conversar sobre o tema sem tabu, sem preconceitos. O mesmo vale para crianças e adolescentes que, expostas à situação, por exemplo, ao suicídio de um amigo, de um coleguinha, também têm direito a vivenciar o luto, também podem traumatizar profundamente. Em muitos casos é a primeira vez que se deparam com a situação de morte próxima, então é preciso explicar a essas crianças e adolescentes o que é um luto, os sentimentos envolvidos, também ensiná-los a identificar em si mesmo, nos amigos, nos colegas, o que não está legal, quem devem procurar nessas situações, que devem falar, que devem estar se comunicando. Nessa faixa etária é mais crucial reforçar os vínculos pessoais, em vez de apenas ficar nos digitais, né, por causa dessa era da tecnologia, não ficar olhando apenas para as redes sociais, para o computador, para o smartphone, porque não conseguem identificar quem está mal realmente, quem está sofrendo. Há muita mentira, muita máscara usada, não é? Na internet, enquanto as pessoas estão sozinhas, né, nos seus quartos, nas suas casas, tentando passar uma imagem de quem está bem. Isso é muito perigoso, é muito problemático. Então todos os envolvidos precisam vivenciar todas as fases do luto, aprender a lidar com isso, com essa situação. E o luto tem fases que são perfeitamente normais. Começa primeiro com a raiva muito intensa, quando a pessoa se diz, às vezes para si mesma, como que ele ou ela pode fazer isso comigo? Como que pode? Isso é um mecanismo de proteção, porque é mais fácil lidar com a raiva do que com a tristeza, não é? Então viva a sua raiva, é preciso permitir sentir a raiva. Isso passa, isso faz parte do processo. Depois, em segundo lugar, vem a chamada autópsia psicológica, que é uma busca que as pessoas fazem para tentar entender as causas, o que supostamente poderiam ter feito para evitar aquela morte. As pessoas se falam assim, como eu não enxerguei que isso poderia acontecer, ficam se cobrando, né? Mas entendam, não é possível ter enxergado o comportamento suicida no mais das vezes, é muito difícil. Nós não temos como saber antes que a pessoa realmente, de fato, iria se matar. É muito difícil saber com certeza o que vai no interior de uma pessoa, por mais intimidade e convivência que a gente tenha com ela. Então ninguém é culpado, ninguém pode ser culpado, ninguém poderia prever de fato e nem se deve sentir culpa alguma por isso. A culpa só vai piorar a situação demasiadamente. Em terceiro lugar, vem o estigma em torno da morte suicida. Quando a pessoa diz,
Será que eu ou algum outro parente meu também pode ser levado a cometer isso, a cometer um suicídio? Tem gente que fala, será que isso é genético? São tantas coisas que passam pela cabeça. O suicídio realmente tem causas bem particulares a quem cometeu. Isso é da pessoa e somente ela realmente pode saber as causas que ela não quis, não conseguiu, né, na maioria das vezes exteriorizar. E as causas são realmente multifatoriais. Então é preciso entender que no caso do suicídio, nem sempre os sinais são fáceis de ler. Muitas vezes só são visíveis depois que a pessoa morre, essa que é a verdade. Muitos casos de suicídio costumam estar associados a problemas de saúde mental, que muitas vezes não é diagnosticado. Nem a própria pessoa tem conhecimento, muito menos a família e nem ninguém. Muitas vezes a depressão, a ansiedade, bipolaridade. E essas doenças também muitas vezes não são percebidas, excetuando quando a depressão é muito profunda, quando a pessoa não consegue mais se levantar da cama, não consegue mais efetuar suas atividades. Mas fora disso, fica difícil muitas vezes perceber se determinadas atitudes da pessoa se referem à sua própria personalidade, ao temperamento dela mesmo, sabe? Então, trouxe aqui uma citação do psiquiatra e cientista Augusto Cury, muito conhecido, né? Ele faz o seguinte comentário sobre a depressão, eu vou passar aqui para vocês. Ele diz: a dor da depressão pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Ela é mais intensa que a dor da fome, porque uma pessoa faminta tem o apetite preservado, por isso remói até o lixo para comer e sobreviver, enquanto algumas pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite e nem desejo de viver. Frequentemente, só compreende a dimensão da dor da depressão quem já passou por ela. E ele continua: ninguém pensa em suicídio ou pratica atos suicidas porque quer exterminar a existência, mas sim exterminar a dor que solapa sua alma. É importante falar aqui, sob aspecto espiritual, que a tendência ao suicídio foi acentuada devido à fase de transição planetária. A espiritualidade vem nos avisando que a maior causa de óbitos em 2025 vai ser pelo suicídio, em razão da depressão, e as causas são a ansiedade, o medo, a solidão, e isso devido às demandas conscienciais, os processos de culpa que estão aumentando, que estão vindo à tona por causa dessa fase planetária que nós estamos vivenciando. Então isso tende a aumentar. Por isso que é bom o estudo, o conhecimento, a reflexão sobre o tema cada vez mais. É bom frisar aqui que contra suicídios, o apoio social, o cuidado com a saúde mental são super importantes, mas a espiritualização é imprescindível. Uma vez que um dos motivos que podem encorajar pessoas deprimidas e insatisfeitas com a vida de cometer o suicídio é a falta de crença na imortalidade da alma, sem a menor sombra de dúvida. Talvez aquela pessoa que cometeu o suicídio estivesse com depressão. É claro que ela estava com depressão, mas não é só isso. Porque afinal milhões de pessoas passam por algum processo de depressão e não se matam, né? As causas podem estar em vidas anteriores, é muito frequente isso acontecer, e esses motivos também podem desencadear um processo depressivo por uma não aceitação da atual existência. A pessoa não aguenta passar pelos desafios que ela concordou, que ela se comprometeu a passar na presente encarnação e acaba desistindo. Faltou aí um encorajamento, justamente pelo desconhecimento da realidade espiritual. Porque a pessoa não entende que jamais ela vai conseguir eliminar a vida, porque ela jamais vai morrer, né? Isso acontece devido ao esquecimento, né? Quando reencarnamos temos o esquecimento do passado, esquecemos os nossos comprometimentos, eles ficam arquivados na nossa mente, mas não é uma situação consciente, não é um conhecimento consciente. Existe um outro caso de pessoas que reencarnam com ideias suicidas, porque já foram suicidas em vidas passadas, na realidade. Isso a espiritualidade
nos conta diversos casos. E essas pessoas já possuem uma tendência ao suicídio que vem de outras vidas. Elas sentem isso, mas não entendem, é claro, né? E outras tantas pessoas, quando vem o pensamento suicida, elas podem estar sendo encorajadas por espíritos obsessores, que já acompanham, né, essa pessoa de outras existências, desafetos no caso, que querem ver o seu mal, o seu insucesso. Então vejam, é uma complexidade em torno da motivação do suicídio. Mas como frisa o Augusto Cury, realmente a depressão é uma causa importante sob o prisma desta vida, né, que explica o suicídio. É a maior causa. Mas afinal de contas, o que leva uma pessoa a ficar deprimida? A grande causa da depressão, como nós estamos vendo, é o descontentamento com a vida. É a não aceitação da realidade que está vivenciando. E é preciso ficar bem claro que a falta de conhecimento e vivência espiritual ajuda a reforçar a decisão ao cometimento do suicídio. Porque diante de um processo depressivo, diante de uma dor, não saber que a vida continua no além-túmulo pode encorajar a pessoa a tirar a própria vida na esperança de ficar livre, né? Que os seus problemas acabem com a morte, quando na realidade não é nada disso. Mas a doutrina espírita tem ajudado muito as pessoas a repensarem sobre o ato suicida, como nós podemos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe aqui a passagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde fala sobre isso. Na parte O Suicídio e a Loucura, item 14, diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O item 15 vem dizendo assim: o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que não se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. É como nós estamos falando, né? A não aceitação da vida. Continuando. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Eles produzem a frouxidão moral. Então, a gente percebe que a propagação das ideias materialistas incentivam a ideia do suicídio, é claro. E quem faz isso, quem propaga, assume uma responsabilidade terrível. Por outro lado, a crença na espiritualidade, na imortalidade da alma, que o Espiritismo propaga, não permite mais a dúvida. E quem acredita sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além túmulo, adquire a coragem moral necessária, porque sabe, se consola na ideia de que terá novas oportunidades mais adiante. Isso propicia a paciência, a resignação, que afastam a ideia do suicídio. É como você fazer uma viagem e ter um problema em determinada parte da viagem, mas sabendo que a viagem vai ser longa, que você vai vivenciar outras situações, que aquilo não vai importar. Não vai acabar a sua viagem
não vai te prejudicar toda a viagem por causa de uma ocorrência. Então a vida aqui, quem acredita na imortalidade da alma sabe que é uma mera experiência, uma viagem, começa a vivenciar isso. Então a maneira de ver as coisas são completamente diferentes, né? Daí vem a importância, né, na crença espiritualista, na vida, de vivenciar isso, da importância em não se permitir deixar engolir pelas ilusões da materialidade. As ilusões da matéria é o que mais traz sofrimento para a vida humana. Então é importante a gente crer em Deus, que Ele não abandona nenhum de seus filhos. Quem hoje sofre pelo luto, pela perda, deve saber que seu ente querido que partiu jamais esteve a estar abandonado da misericórdia de Deus, nunca. Ele sempre nos dá novas oportunidades de refazimento, de aprendizado, nas tantas vidas, né, reencarnações que a gente vivencia, que nós já vivemos, que ainda vamos vivenciar na nossa jornada espiritual, não é? Então, a pessoa que você ama terá a nova chance de se refazer, de ser feliz. É preciso acreditar nisso, acredite nisso. E saibam que tudo vai passar, tudo se transformará, não há mal que não tenha cura, que não tenha um fim. O suicídio é como uma catástrofe que desaba sobre a pessoa, mas é possível voltar a ser feliz, não tenham dúvidas sobre isso. Nós vamos repetir que existem muitas saídas para essa dor, então é preciso falar sobre ela, exteriorizar a dor, vivenciar o luto, buscar grupos de apoio que ajudam muito a processar as perdas. Busquem também o auxílio em atendimentos fraternos que existem em muitas casas espíritas, talvez em outras religiões espiritualistas também, não tenho muito bem o conhecimento, mas sei que nas casas espíritas a maioria tem sim. Busque também auxílio psicanalítico, psicológico, se achar necessário, falar mais, se você sentir mais segurança nisso. Participe de movimentos em prol da valorização da vida, ajuda muito as pessoas. Nós temos muitos casos de pessoas que se curam, né, mais rapidamente através disso. Ajude outras pessoas aí que passam pelo mesmo problema, porque é possível encontrar conforto quando a gente se dedica a criar nova conscientização em torno do problema, não é? Com certeza, todos esses recursos vão ajudar muito a passar pela dor, compreender que o acontecimento estava além de qualquer coisa que pudesse ser feita, que o suicídio não é uma escolha livre, mas um momento de desespero, de dor, de enfermidades não curadas, não diagnosticadas, como nós estamos vendo. Muitas vezes já vem de tendência de vidas passadas, como falamos também. E além da busca da ajuda para si mesmo, busque orar pelo seu ente querido, pelo seu amigo que partiu, para que ele se sinta acolhido, amado, a sua dor suavizada, diminuída. Isso acontece, não é? Isso aí nós temos conhecimento pela espiritualidade, que é muito importante. Você que é mãe de um filho que partiu pelo suicídio, como você, Maísa, acredite que seu filho não morreu, ele nunca morrerá, nenhum de nós morre, ele continua existindo em outro plano de vida, certamente está em recuperação, está passando pelos processos que ele tem que passar para a recuperação, para partir para novas experiências de vida, não é? Busque aí amar outros filhos, filhos de outras mães, outras criaturas que precisam de amor também. Isso vai atenuar sua dor, porque o amor sempre anula o mal, o amor sempre anula a dor. Faça todo o bem que você puder e dedique esse bem em homenagem ao teu filho. Ele vai saber disso, ele vai se sentir melhor, feliz, pode ter certeza disso. É a espiritualidade que nos orienta, não é? Você vai ver que aos poucos vai se sentir melhor, vai voltar a frequentar os seus eventos sociais, familiares, sem ter medo de falar, sem ter nada a esconder, que seja certo ou errado, nem que alguém fique esperando algum comportamento diferente teu. A gente precisa ter essa humildade de escancarar a nossa dor mesmo, não é? Você pode voltar a ser feliz sim, é um processo muitas vezes lento, mas dá para fazer uma reconstrução de vida, ela acontece, sempre tem um antes e um depois, mas você voltará a ser feliz. Deve-se buscar também retornar à paz e à felicidade, porque ninguém, com exceção de alguém que tenha incentivado o suicídio de outra pessoa, ninguém pode ser culpado pela decisão de uma pessoa. Porque cabe a cada um de nós a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Ainda que o suicídio tenha sido causado devido a uma doença mental,
não percebida, não diagnosticada, cabe ainda assim a cada pessoa buscar o auxílio necessário para ajudar a sanar a sua dor. Cada um de nós tem o seu processo de vida, todos somos capacitados para buscar ajuda para nossos problemas, cabe a cada um de nós buscar também a espiritualização e a nossa melhora moral sempre. Nunca vamos esquecer que somos almas imortais, caminhamos já muitas eras, estamos no mundo para conviver, para nos apoiar mutuamente, mas como diz a espiritualidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos alcança nessa vida. Vamos buscar sim apoio na família, nos amigos, de quem mais for preciso, mas é de inteira responsabilidade de cada um de nós a busca pela preservação da vida, da saúde física, mental, psíquica e espiritual, da paz, da harmonia e do amor que nós devemos cultivar em nossa existência. Para isso nós renascemos aqui. A reencarnação é responsabilidade individual. Nos apoiamos mutuamente, mas somos cada um de nós responsáveis. Cabe a cada um de nós dar sentido e utilidade à própria vida. Nós podemos ajudar o outro a passar pela dor, ajudar, mas nunca tomar a dor do outro para nós. É muito importante saber disso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Pode ser útil para muitas pessoas, não é? Para que o bem se propague. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões, suas perguntas para interagirmos sobre um assunto que é de suma importância, não é? Fiquem bem e até a próxima.